Prepare for a rude awakening. Shalom, eu sou Mike Rood e estou aqui no Hotel Jardim do lado sudoeste, do lado da ruína que rodeia o Monte do Templo, na antiga cidade de Jerusalém. Mais de 3.000 anos atrás, Davi ben Yatzin, o rei de Israel, comprou esse topo da montanha na qual construiu um templo para o Deus vivente. Estas rochas gigantes que formam essas muralhas estão fixadas no Monte Moriá, em hebraico, Ha-Moriá. Mo significa professor, e A é o santo nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Monte Moriá, o monte onde Yahweh será o nosso professor. É neste monte que Abraão quase sacrificou o seu filho Isaac, mas em vez disso, foi dado a ele um carneiro de 1 ano como um substituto para o seu filho. Foi nesse monte que Davi levantou um tabernáculo para abrigar a Arca da Aliança. Foi aqui, no Monte Moriá, que Davi viu por revelação detalhes da volta do Messias, na qual seria um dos seus descendentes. Foi aqui, neste monte, que o rei Davi criou detalhes de preparação para os serviços do templo. Esta preparação mostraria exatamente o que o Messias iria cumprir aqui na cidade de Jerusalém, quando veio para expiar seu povo das consequências de seus pecados. Moisés e mais tarde o rei Davi colocou em prática esses detalhes, nos mínimos detalhes, como sombras de boas coisas vindouras que o Messias tem que cumprir. Este é o próprio lugar onde essas preparações têm acontecido e continuará a acontecer pelo Messias. Junte-se a nós nos estúdios onde apresentamos muitos desses episódios de multimídia que foram gravados pelo Clube da Profecia. Isto é, estudo bíblico básico. Agora, episódio 1 do seriado de 26 vídeos sobre as profecias e as festas do Senhor. Encontraram Sodoma e Gomorra. O que parecia ser formações rochosas distantes no meio do deserto em Israel acabou sendo a cidade de Sodoma, e ainda intacta e ainda em pé, aqui no Monte Massara, entre Massara e o Mar Morto. Você pode ver as cinzas que sobraram das cidades das planícies. No fundo, você pode ver 2 objetos em forma de pirâmide. Agora, ângulos de 90 graus não acontecem na natureza, mas aqui, no deserto da Judéia, existem objetos que são do mesmo comprimento, largura, altura, profundidade e ângulo de inclinação que abre o caminho para o local da área do templo. Assim como está escrito no livro de Deuteronômio, nada dessas cidades da planície, exceto enxofre, sal e cinza, crescerá. E nada crescerá nelas. E fora da cidade principal de Jerusalém, e olhando para trás em direção ao Monte Massada, na distância, você vê as cinzas e a cinza da cidade que podem ver perante vocês. Este é Bruce Brimstone Briley, como nós referimos a ele respeitosamente, segurando muitos pedaços de enxofre que pegamos nesta última viagem quando estávamos lá durante a Páscoa. E você pode ver as cinzas no fundo enquanto ele segura o enxofre em suas mãos. Agora, o enxofre, como está escrito, choveu ou desceu do céu sobre as cidades das planícies, destruindo todas elas. E as cinzas que sobraram, você pode ver com que tem um padrão único, enquanto o enxofre totalmente queimava. O que sobrou daqueles pedaços de enxofre são 72% sulfúricos. São essas cinzas que você pode ver até o dia de hoje. Existem objetos únicos e distintos em formas de pirâmides que continuam a erudir de ano em ano. Nós podemos ver lá pelo menos 2 vezes por ano. E aí eu estou na minha roupa de deserto com as temperaturas que chegam a mais de 49 graus no ponto mais baixo do planeta Terra. É bastante inóspita e é esta a razão pela qual muitas pessoas não vão lá. Essas são as pegadas de leões, esses leões andam pelo deserto lá. E aqui são patas de uma leoa e seus 2 filhotes. Como sabem, os leões comem gazelas de deserto. E nós somos mais lentos de qualquer gazela que eu estava visto. Aqui está vendo o corpo e as 4 patas de quando eles estavam deitados nas cinzas. E esta é a razão da qual todas as noites, antes do pôr do sol, estamos por trás das paredes de tela de nylon
em nossas tendas, porque sabemos nylon nos protege dos leões. Mas se esse não funciona, minha filha está segurando um M16 totalmente automático e Bruce tem seus 357 ao seu lado. Então, quando vamos lá, tentamos ficar um pouco mais preparados. Mas aqui está o que Simão Pedro falou. Simão Pedro falou da cidade das planícies de Sodoma e Gomorra, como Deus tem deixado um exemplo visível na terra de seus juízos justos. E assim como Deus não choveu fogo e enxofre em cada geração, em que há grandes iniquidades lastimáveis, claro, nós estamos vendo as notícias na televisão ontem à noite, e que a prova certamente que Deus não faz chover fogo e enxofre em cada geração ímpia imediatamente, mas Deus deixou um testemunho na terra que Deus é o juiz, e é um testemunho para todos aqueles que não vivem uma vida divina. Eu tenho em minhas mãos um pedaço de enxofre que pegamos da cidade de Gomorra. Na verdade, eu tenho a maior coleção privada mundial de enxofre na Terra, depois da cidade de Gomorra. E este pedaço de enxofre é 95% puro sulfúrico. Há 3 outros tipos de metais nele. Esse queima extremamente quente. De fato, erramos sem pensar muito em acender um pedaço pequeno. Quando voltei a Jerusalém, muitos anos atrás, eu acendi um pequeno pedaço no porão do hotel no nível inferior de um hospital, num bairro judeu. Quando começamos a asfixiar e engasgar, então nós evacuamos o edifício, levamos o enxofre para fora, porque de repente parecia que estávamos respirando uma coisa muito mortal, e realmente era. Então levamos ele para a rua, deixamos se queimar totalmente, e essa foi a última vez que acendemos dentro de um compartimento. Mas foi isso o que Deus tem nos deixado, este testemunho na terra. E quando as cidades começaram a se desmoronar e as cinzas começaram a cobrir tudo, o que restou para nós hoje são os restos visíveis do julgamento justo de Deus. Mas não é apenas um lembrete do julgamento de Deus contra os ímpios, mas também um exemplo ao justo, que Deus é capaz de libertar os justos no dia de juízo. De modo que esse pedaço de enxofre é uma boa ou má notícia, só depende de onde você está em seu relacionamento com o Criador dos céus e da terra. É neste período de tempo que Deus disse que iria deixar um lembrete da terra do que Josafo falou e que era bem conhecido na sua época. É claro, Simão Pedro também falou disso e foi recentemente encontrado novamente desde quando Israel voltou para a sua própria terra nesta última geração, e que Israel está novamente vivendo naquela parte do mundo novamente. Pedro, adicionando mais adiante, ele disse, sabendo disso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Essa está em 2 de Pedro 3,3. E de acordo com o contexto, é o que ele está falando em Pedro 2,3,3, é que nos últimos dias esses escarnecedores não serão somente crentes, mas pessoas que são consideradas como ministros dentro do corpo de crentes. E esses homens andarão segundo as suas próprias consistências, ou cuidando deles mesmos, tendo a certeza de que eles pegarão para eles mesmos o que esses escarnecedores andarão de acordo com suas próprias cobiças, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nisto, eles voluntariamente ignoram, ele disse. Deus julgou o mundo no dia de Noé, e ele julgará o mundo de novo. Nos dias de Noé, ele estremeceu os alicerces da terra. Na próxima vez, ele vai estremecer os céus também. Tudo que pode ser estremecido será estremecido. A única coisa que ficará em pé são as coisas que estão grudadas na rocha e que não poderão ser estremecidas. Mas não erre nisso. É Deus que vai fazer tudo estremecer. E ele está fazendo isso por uma razão. Do mesmo jeito que Yeshua disse nos evangelhos que quando o vento soprar e quando as ondas rolar, ele não disse se, ele disse quando. Porque haverá um tempo em que Deus vai soltar as coisas e será nos últimos dias, quando Deus deixar um testemunho. Eu sempre fico surpreso quando viajamos em torno dos Estados Unidos e quando mostramos algum desses achados arqueológicos diferentes que somente agora foram revelados nessa última geração. Muitos deles começaram a aparecer desde que Israel retornou à cidade de Jerusalém em 1967. E vemos que, assim como Pedro disse, que eles vão ser ignorantes nos últimos dias. Enquanto viajamos pelos Estados Unidos, não somente com um pedaço de enxofre, mas também convidando os arqueólogos
os arqueólogos e que encontraram a Arca de Noé, que foram reconhecidas pelo governo turco pela descoberta da Arca de Noé. Ficamos espantados quando fomos no rádio e na televisão da pouquíssima quantidade de gente que vem, realmente sai dos seus caminhos para tentar descobrir e segurar em suas mãos esses pedaços petrificados da Arca de Noé, ou o resto da Arca de Noé, que existem até hoje em dia. Porque foi no final de 1950 que um objeto em forma de barco apareceu em um campo da Turquia, no norte, nas montanhas de Oratu. Depois foi em 1978 que um terremoto aconteceu no norte da Turquia. Esse terremoto passou bem pelo meio do barco. Você ainda pode ver a linha reta hoje. O que aconteceu é que esse terremoto, em um minuto, o que aconteceu é que ele estremeceu a terra e tirou a terra ao redor desse objeto em forma de barco, expondo 9 a 15 metros de madeira de apoio petrificados, horizontais e verticais, dos retos petrificados da Arca de Noé. E em um minuto, Deus escavou a Arca de Noé em um minuto, mais do que os arqueólogos poderiam fazer em 100 anos com seus equipamentos modernos. Deus é aquele que está no comando e ele tem deixado um testemunho na terra nos últimos dias. E enquanto viajamos o país mostrando essas evidências, e em vez de centenas e milhares de pessoas saírem para ver isso, havia somente umas poucas centenas. Enquanto a maioria das pessoas fica em casa assistindo televisão e concentrando no esporte, ou seja o que for, é sempre uma decepção ver a quantidade de pessoas que vêm para ver essas coisas. Mas nunca é uma decepção em quem vem para ver. Porque Deus tem chamado o seu povo nos últimos dias e Ele quer mostrar a eles que algo muito significativo está prestes para acontecer. Somente nos últimos dias temos visto que tantas pessoas, tantos grupos, em todos os países, nessa parte do mundo, que de repente as festas de Deus está ficando muito importante para eles. Está se tornando muito importante para eles, mas eles não sabem o porquê. Então, nesses finais de tempos, Deus está mostrando essas coisas para que possamos compreendê-lo.